Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma aula, de cálculo diferencial 2. A gente vai continuar a aula anterior, que a gente estava fazendo os exercícios de limites, de limites e continuidade de funções de várias variáveis. E eu vou introduzir para vocês o conceito de derivadas parciais, A gente está estudando as funções de várias variáveis e, em geral, eu estou trazendo essas definições do cálculo em duas variáveis, porque fica mais fácil da gente apresentar modelos e exemplos. Mas tudo que a gente está definindo aqui em duas variáveis pode ser estendido para 3 variáveis, 4 ou mais variáveis, tudo bem? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. A tela é essa aqui, tá? Então, a gente vai definir aqui que são derivadas parciais. Algum de vocês já viu esse conceito antes? Sim ou não? Mande aí um aviso aí no chat, por favor. Ou é a primeira vez? Alguns já, né? Mais alguém? Então, pela primeira vez, né? Ok. Como o próprio nome diz, a gente vai fazer uma derivação parcial, tá certo? Mas o que significa isso? Por que o nome parcial? O conceito de derivada parcial, ele permite que a gente olhe para a gente está com uma superfície, né? Suponhamos que a gente está com a superfície. Derivar parcialmente é escolher um pedaço ou um corte. Eu vou fazer um corte da minha superfície com plano e vou derivar essa curva que vai ser formada. Sabe, lembra quando a gente pega uma superfície? Eu vou mostrar aqui, não sei se vocês conseguem ver. Eu vou mostrar aqui. Isso aqui, vamos supor que aqui é uma superfície, né? Ó, ela tem esse formato aqui, essa superfície. Aí eu vou pegar um plano e passar aqui. Vou fazer um plano passar aqui, ó. Quando eu faço um plano passar aqui, esse corte vai gerar uma curva, que é uma curva da minha superfície. O que é a derivada parcial? A derivada parcial é olhar para essa curva. O comportamento da variação da função z, o comportamento da variação da função f ao longo somente dessa curva. Mas observe, ao longo dessa curva, uma variável está fixa e a outra que está variando, né? Se eu estou com a função de duas variáveis, x e y, uma delas está fixa e a outra que está variando. Essa que é a ideia de derivada parcial. Por isso que o nome é parcial. Quando a gente faz uma derivação parcial, a gente vai variar a gente vai derivar em uma variável e vai fazer todas as outras ficarem constantes. Tudo bem? No cálculo de uma função de várias variáveis, a gente aprendeu o seguinte, ó, eu trouxe só um review do conceito de derivada lá no cálculo 1, tá? Lá no cálculo 1, vocês estão escutando? Um monte de periquitinho. Ok. Então, observe, no cálculo de uma variável, observe, a gente tinha uma função de x, né? Uma função y de x. A gente desenha o gráfico dessa função onde? Num plano, né? Num plano cartesiano. E quando a gente quer derivar a taxa de variação, quando a gente quer calcular a taxa de variação de y toda vez que x varia, porque olha só, y depende de x. Então, à medida que x varia, se y não for uma função constante, porque se y for uma função constante, à medida que x varia, y se mantém. Mas a gente já sabe, né, lá do cálculo 1, que a derivada da função constante é zero. Então, porque não vai ter essa variação. Então, se y não for uma constante, toda vez que x varia, o y vai variar. E quem mede essa variação? Esse quociente aqui, ó. Esse quociente aqui. Essa fração aqui, ó. Observe. Aqui a gente fazia o quê? Deixa eu ver se eu faço um desenho aqui pra vocês. Ou eu tô fazendo em uma variável, né? Em várias variáveis. Se eu fizer esse desenho aqui pra vocês, ó. Eu tô com a função assim, ó. Tô com a função assim. Essa função era uma função de y com respeito a x, tudo bem? Aí a gente vinha aqui, ó. Pensava na variável x, aqui a gente tem para cada x uma variável y. Eu faço um incremento na variável x. O que é fazer esse incremento? Eu olho para um pedacinho a mais de x, uma redondezinha de x. Então, eu faço esse incremento aqui, x mais delta x.
E aí, quando eu fazia isso, a gente encontrava também um y mais delta y. Tudo bem? Um y mais delta y. Ok? E aqui a gente fazia o seguinte, ó. A gente pensava o seguinte, o que acontece quando eu mando delta x para zero? Ó, aqui, essa razão aqui, que a gente tá olhando, essa razão aqui, essa razão, aqui eu não sei se eu coloquei certo esse y mais delta x, mas aqui eu acho que não tá legal esse y mais delta x cá em cima, tá? Vou pensar aqui como que eu faço melhor isso aqui. Vou fazer... Não, aqui é y mais delta y, né? Vou fazer y mais delta y, porque eu tô pensando no incremento também de y, né? Ó, toda vez que eu faço, ó, eu olho para essa fração aqui, ela tá me dando isso aqui, ó. Se eu faço isso aqui dividido por isso aqui, esse incremento aqui, eu tenho justamente essa medida, nessa taxa de variação aqui da variável, uma taxa média, né? Eu tenho uma taxa média de quanto que y varia em relação a x. Beleza? Quando eu mando esse delta x para zero, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo essa reta secante fazer isso aqui, se aproximar do que seria a nossa reta tangente. E esse elemento que a gente obtém, né, esse limite dessa fração, quando eu mando delta x para zero, ele vai me dar a taxa instantânea. O que significa? Eu tinha uma taxa média, uma taxa que... O que é uma taxa média? Uma taxa que calcula a média, né, em um período. O valor médio, né, como se fosse assim, a variação média. Então, eu estou olhando para um período. Eu olho para um período maior, um período menor, faço uma média. Quando eu olho para uma coisa instantânea, eu quero exatamente o que está acontecendo naquele ponto. Naquele ponto, o que está acontecendo? Qual é a variação de y em relação a x? Beleza? E aí, essa fração é justamente a variação de y em relação a x. A gente pode definir, e quando a gente define esse limite, ó, o limite quando eu mando Δx para zero dessa fração, é justamente essa função aqui, dy dx, que a gente também conhece como f' de x, tá? É a função derivada, tá? Então, uma vez que eu encontro essa função derivada, em cada ponto, é só substituir, eu acho, em cada ponto da minha função, a taxa de variação instantânea, tá bom? Alguns livros, ao invés de usar Δx, ele usa o H, tá? Usa esse H. Eu vou estar utilizando aqui o H pra gente diminuir os símbolos, tá bom? Mas a gente podia usar o Δx, tá certo? Agora, o que significa isso em duas variáveis? Agora, eu vou olhar para uma função de duas variáveis. Aqui, ó. Eu vou olhar para uma função. Quem é a minha função de duas variáveis? É uma z que depende de um par xy. Então, eu estou com a função z, f de xy, uma função de xy, função de duas variáveis independentes. A definição que indica a taxa que z muda quando x e y variam parcialmente, né? A taxa que z muda é chamada de derivada parcial quando eu olho para x e y variando, só que um de cada vez. Eu olho para x variando e y constante, depois eu olho para y variando e x constante. Tudo bem? Então, se a gente fosse definir a derivada parcial da f em relação a y, ou em relação a x aqui, ó, ela ficaria sendo esse limite. Observe, esse limite é bem parecido com o limite anterior. F da função menos f da função adicionada ao incremento menos a função x sobre esse Δx e eu mando Δx para zero. Aqui é a mesma coisa, ó. Só que aqui, o que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer o incremento na variável x e não vou fazer na y. Ou seja, aqui eu estou considerando que, nesse caso, minha y é constante. Beleza? Menos a função x e y sobre esse h, quando esse h vai para zero. Quando eu encontrar esse limite, o que eu estou encontrando é essa daqui, ó. Derivada parcial de f com relação a x. E a gente chama del f del x, tá? Esse símbolo aqui, ó, del.
del Derron. Tem alguns livros que vai chamar de parcial. Parcial. Tudo bem? Em algum momento também nessa nota tá aqui escrito. Eu trouxe esse desenho é um desenho que está no livro do Guido-Risi e a gente consegue entender o que é essa derivada parcial quer, né? Observe, a gente está olhando para uma superfície, vocês estão vendo uma superfície, tá? É o gráfico de uma função de duas variáveis, tudo bem? Então, você está com a f de x e y aqui, os pontos daqui de baixo, né? Estão sendo elevados a uma variável, a um número real, tudo bem? E aí a gente desenha essa superfície. Suponha que eu quero saber o comportamento da taxa de variação nessa curva, ó. É nessa curva aqui que eu quero ver a taxa de variação. Ou seja, numa curva, numa seção, essa curva aqui, que ela forma com a minha superfície, ela é uma seção, ela é uma interseção da minha superfície com um plano. Que plano é esse? Ó? É um plano paralelo ao XY. Ó. Eu pego um plano paralelo ao XY, intersecciono minha superfície. Quando eu faço essa interseção, eu encontro uma curva. E eu vou olhar agora o comportamento do cálculo nessa curva. Não vou olhar na superfície toda, eu vou olhar nessa curva. Por isso que o nome é parcial. Tudo bem? Uma pergunta, pode responder no chat. Nesse caso, que eu estou olhando para essa curva, nesse desenho aqui do livro do Guido-Risi, nesse desenho aqui, nessa curva, quem está variando? Ó, quem está variando? A variável x ou a variável y? O que vocês acham? Olha para essa curva. Eu vou pintar ela de verde. É a variável x? Sim, exato. É x que está variando. Muito bem. Ó, x que está variando, ó. Por que x está variando? Se você observar, ó, minha y é essa daqui, ó. Minha y está constante, ó. Nessa curva, minha y está constante. E aqui, ó, quando eu tô aqui, eu tô no x. Quando eu tô aqui, eu tô no x. Quando eu tô aqui, eu tô no outro x, ó. Eu tô no mesmo y, tá vendo? Quando eu tô aqui, eu tô no outro x, mas eu tô no mesmo y. Nesse caso aqui, ó, x varia e y é fixo. Essa reta tangente aqui, que ele tá olhando, o coeficiente dessa reta vai ser uma derivada. A derivada aqui, ela é a derivada parcial com relação a x da função y. Por quê? Porque nesse caso, x que varia e y que não. Então, por isso o nome é derivada parcial com relação a x. Tudo bem? Agora, vamos supor que eu olhasse para uma curva assim, ó. Se eu olhasse para uma curva da minha superfície assim, ó. O que vocês veem? Se eu estivesse olhando... Agora eu quero olhar o comportamento do cálculo nesse caso, ó. Nesse caso aqui, ó, quem está variando? Nesse caso azul aqui. Quem está variando é y, ó. E aqui eu vou escolher um x, ó. Quando eu escolho esse x aqui, esse x é fixo. Então, esse x aqui é fixo. Vou chamar de x1. Vou chamar de x1. Gente, a minha canetinha tá pulando sozinha. Chamar de x1. E aqui, ó, nesse caso, y varia e x é fixo. Se eu fosse calcular a derivada dessa curva, só dessa curva, quem é a derivada que eu estou calculando? A parcial da f com relação a y. Tudo bem? Ok. Aqui a gente definiu a derivada parcial, que é uma função, né? Como uma função. Agora a gente pode encontrar ela diretamente no ponto. Diretamente no ponto, a gente pode fazer o seguinte, ó. Qual é a derivada parcial de f com relação a x no ponto já dado? Então, a gente vai fazer a del f, del x nesse ponto. A del f, del x, ó, ela é a derivada da f com relação a x, mantendo o y fixado. Ela passa a ser uma função de uma variável. Tudo bem? Então, ó, é o limite, quando h vai para zero, da x0, que é o meu ponto, mais h, vírgula, y0 menos f de x0. Então, aqui ele vai me dar a resposta já no ponto. Né? O mais eficaz, se a gente tiver vários pontos para a gente ver, o mais eficaz é a gente vir para essa. A gente encontra a expressão da derivada e depois só substitui os pontos. Tudo bem? Então, vamos fazer um exemplo. Eu acho que
Eu trouxe esse exemplo, nesse exemplo a gente já consegue calcular aqui a derivada parcial. A derivada parcial com respeito à definição é assim, porque a definição da derivada parcial é um limite, tá bom? Então a gente tem que calcular esse limite. Então, com base na definição, eu quero calcular a derivada dessa função aqui, ó. É uma função de duas variáveis que leva um ponto xy ao valor numérico 3x² sobre 3x² y. Tudo bem? Então, pela definição, a del f del x é o quê? O limite da f de x mais h, vírgula y, menos f de x e y sobre h quando h vai para zero. Então, eu quero calcular o limite. Eu vou colocar aqui de preto, né? Vou colocar isso aqui como se fosse um assunto. Preto não, azul, mais escuro. Limite quando h vai para zero de... Agora eu vou substituir, ó. Quem é f de x mais h, y? Ó, f de x mais h, y é 3. No lugar de x eu substituo por x mais h, ó. Ao quadrado vezes y. Tudo bem? Isso aqui vai me entregar, ó, 3x quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo, isso vezes y. Então, eu vou ficar com 3x quadrado mais 6xh mais 6h quadrado y. Vou substituir aqui, ó, no lugar disso aqui. 3x quadrado mais 6xh mais 6h quadrado y. Tudo bem? E quem é f de xy? Só substituir 3x quadrado y. Eu vou fazer isso tudo sobre h. Tudo bem? Agora, observe, ó. Esses dois aqui eu posso eliminar, ó. Ah, aqui tá errado, né? Deixa eu ver aqui. Tá errado aqui, né? O meu resultado final que deu errado aqui. Eu tenho que multiplicar todo mundo por y, né? Aqui vai ficar, ó, 3x². Nossa, eu não tô achando uma caneta que eu já escolhi aqui. 3x² y mais 6xyh mais 3h² y, tá? Desculpa aí ter feito esse cálculo errado, tá? A gente se confundiu aqui. Eu vou substituir aqui pelo cálculo correto. 3x² y mais 6xyh mais 3h² y. Tudo bem? Então, esses dois aqui eu posso eliminar, ó, esse com esse. Vai sobrar limite, quando h vai para zero, de 6xyh mais 3h² y sobre h. Observe, esse h aqui eu posso colocar ele em evidência, ó. Isso aqui vai me dar limite quando h vai para zero. H fica em evidência, eu vou ficar com 6xy mais 3hy, né? Porque quando eu divido h com h, vai ficar só h. Isso tudo sobre h. Esses dois eu posso eliminar, ó. Vai ficar só os elementos que estão nos parênteses. Então, isso aqui vai me dar limite, quando h vai para zero, de 6xy mais 3hy. Beleza, só que quando eu mando h para zero, o que isso vai me entregar? Ó? H para zero é só substituir. Agora, só substituir. H, né? H tendendo a zero. Então, aqui eu vou ficar com 6xy mais 3 vezes 0y. Isso aqui dá zero, eu vou ficar só com 6xy. Tudo bem? Pronto. Quem é a minha del f, del x? Qual é a minha derivada parcial? Ou seja, del f, del x é uma função também de duas variáveis, vocês concordam? Então, olha só, lá no cálculo a gente viu que derivada é uma função também. A derivada de x é a derivada da f, que é uma função de x, é também uma função de x. Aqui é a mesma coisa, a gente tem que é uma função
de xy. Tudo bem? Dada por... Então, del f de xy é 6xy. O que significa isso? Significa que a derivada parcial dessa função com respeito a x, ela vai ser o seguinte, ó. Eu vou fazer o produto de 6xy. Então, se eu tiver um ponto, no ponto 1, 2, só substituir. 6 vezes 1 vezes 2. No ponto 0, 6 vezes 0. No ponto, entendeu? Tudo bem? Alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar, que eu tiro a dúvida de vocês. Em que parte vocês não entenderam? Entendeu? Massa, né? É muito legal isso aqui. Agora, olha só. Aqui eu coloquei, mas aqui é 1,12. Se a gente quisesse calcular no ponto. Suponha que eu quero que vocês calculem, já dei o ponto, ó. O ponto que eu dei foi esse daqui, o ponto 1,2, ó. Aí você vai fazer a mesma coisa, o mesmo limite. Só que agora você já vai substituir, ó. Qual é a del f? Quem é a del f, del x no ponto 1,2? É o limite, pela definição, é o limite, quando h vai para 0, de f 1 mais h. Eu vou fazer um incremento no 1, porque eu quero... Por que eu vou fazer um incremento na primeira variável? Porque eu quero a derivada de f em relação a x. 1 mais h, 2, depois f de menos f de 1, 2 sobre h. Aí a gente vem aqui do lado, ó. Quem é f de 1 mais h? 2. Deixa eu ver se eu fiz aqui certo. Fiz certo. 1 mais h2 é o quê? 3 vezes 1 mais h quadrado. O 1 mais h tá substituindo no meu x, né? Então, eu substituo ele no lugar de x vezes y. Isso aqui vai me entregar 3, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo vezes y. Então, isso aqui vai me entregar 3 vezes 1 vezes y, 3. 3 vezes 2. Toda vez que eu tô fazendo aqui, eu tô lembrando se eu fiz o de lá certo, né? 3 vezes 2 dá 6h, 6hy. Depois, 3 vezes h quadrado y. Beleza? Então, eu só substituo aqui, ó. Limite, quando h vai para 0, dá f de 1 mais h e 2, né? Então, isso aqui vai me dar 3y, 3y mais 6hy mais 3h quadrado y. Isso. E quem é f de 1, 2? F de 1, 2 é 3, 1 quadrado vezes 2. 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6. Menos 6. Tudo bem? Isso tudo sobre h. Ok? Agora, a gente vai... Deixa eu olhar aqui. Esse 6 aqui ficou meio estranho como ele saiu. Tá. Tem uma coisa errada aqui, tá, gente? Eu acho que é à tarde, depois do almoço, eu tô meio lesa. Esse meu y aqui é 2, ó, eu não coloquei, tá? Isso aqui é 2. Mais uma coisinha pra corrigir. Então, isso daqui é 2. Isso aqui é 2, beleza? Então, aqui a gente vai ficar com 3 vezes 2, que dá 6. Depois, 6 vezes 2, que dá 12. Então, vai ficar 12h. E 3h quadrado vezes 2. 3 vezes 2 dá 6. Me dá 6h quadrado. Tá bom? Eu tô olhando no ponto, então eu já tenho que considerar que no meu ponto, meu y é 2. Eu tava fazendo tudo com y, tá? Então aqui a gente de novo apaga, tá bom? Vai desculpando aí esses errinhos. A gente vai corrigir aqui. Então ficou 6 mais 12h mais 6h quadrado. Tudo bem? Agora observe, esse 6 com esse 6 ele vai cortar, ó. Eu vou ficar com limite, quando h vai para 0, 12h
mais 6h² sobre h. Observe, esse meu h eu posso colocar ele em evidência. Vou ficar limite, quando h vai para 0, eu vou colocar esse h em evidência. Isso aqui vai me dar 12 mais 6h sobre h. Esses dois h's que estão, né, no quociente aqui, ó, eu posso cortar. E aí eu vou ficar com o limite, quando h vai para 0, de 12 mais 6h. Então, o que que vai acontecer? Quando eu mandar h para 0, esse 6h vai para 0. Eu vou ficar só com o quê? Com 12. A derivada é 12. Tudo bem? A derivada parcial é 12. Então, observe. Na anterior, deu 6xy. E nessa, deu 12. Porque nessa eu já calculei no ponto. Mas se eu pegar, então, a função e substituir no ponto, vai ter que dar essa. Tudo bem? Então, note que no item anterior, calculamos em qualquer ponto, né? Del f, del x, para qualquer ponto. Se a gente já sabe para qualquer ponto, a gente sabe no ponto dado, né? 1, 2. Então, del f, del x, para qualquer ponto, ele deu o quê? 6, vamos só olhar, 6xy, 6xy. Logo, a del f, del x, no ponto 1, 2, vai ser quem? 6 vezes 1 vezes 2, que dá 12. E aí a gente faz, ó, os dois cálculos. Tudo bem? Thalita tá falando que faltou o y no 3, onde? Faltou o y no 3. Não entendi, Thalita, qual é o seu comentário. Ou Tainara, foi Tainara, né? Era um comentário anterior que a gente já arrumou ou agora, Tainara? Ah, já corrigi, tá bom, obrigada. Sempre me ajuda aí, porque às vezes eu tô aqui e eu não consigo ver os errinhos não, tá? Aí às vezes vocês já viram. Entenderam, pessoal? Só que a gente ainda tem uma coisa melhor ainda que a gente pode. Aí uma pergunta que eu posso fazer pra vocês é o seguinte: e esse limitão eu vou ter que sempre calcular? Quando eu quero calcular a derivada parcial, eu sempre vou calcular esse limitão? Toda vez será que eu vou ter que fazer esse limitão? Aí aqui eu trouxe essa propriedade pra gente dizer o seguinte: não, a gente não precisa toda vez fazer esse limitão. A gente pode considerar o seguinte: toda vez que eu considero minha variável y constante, eu tô com uma função eu diminuo uma ordem, né, na minha variável, na minha função. Se minha função é uma função de duas variáveis e eu estiver considerando y constante, ela passa a ser uma função de uma variável. Ela passa a ser uma função só em termos de x. E aí eu posso derivar essa função só com respeito a x e considerar minha y constante. É isso que a gente faz quando a gente vai derivar parcialmente na prática. Tá? O conceito formal do limite é esse. E a interpretação geométrica é aquela. A interpretação é a mesma, né? A gente está considerando a taxa de variação de uma curva da minha superfície. Beleza? Mas quando eu estiver calculando na prática, eu posso fazer isso. Então, aqui eu trouxe essa observação que diz o seguinte, ó. Quando eu defino minha g de x desse jeito, o que eu estou fazendo? Ó? Eu estou definindo uma função agora de uma variável, g de x, só que em termos da função de duas variáveis. Só que nesse caso, eu estou considerando que aqui minha y é constante. Eu não estou mudando ela. Eu não estou mudando ela em termos de x, de y. Então, a minha função só varia, só depende de x. Então, ela passa a ser uma função de uma variável. Se eu estou falando de uma função de duas variáveis, a minha função passa a ser uma função de uma variável. Então, eu posso trazer para o cálculo de uma variável. Então, aqui, ó, y fica constante. E aí, o que a gente tem, ó? Quando eu faço a derivada dessa função, essa é uma função agora só de uma variável, a derivada dessa função é o limite do cálculo 1, que a gente já conhece. Beleza? G de x mais h menos... Ou aqui faltou, tá? Aqui é g. Menos g de x sobre h. Só que quem é a minha g? Ó? Minha g é a f de x mais h, y. E quem é essa minha g de x? F de x mais h. Mas quem é esse limite? Minha del f, del x. Tudo bem? Então, por exemplo, isso aqui nos fornece um método para dizer o seguinte: quando eu quiser calcular a derivada parcial da minha função em relação a x,
basta derivar a função em respeito a x e considerar a y constante. Se eu tiver com mais de duas variáveis, basta considerar todas as outras constantes e só variar em relação a x. Tudo bem? Assim, deixa eu ver se eu trouxe isso como exemplo, senão eu já vou fazer aqui. Não, vamos lá. Assim, Ctrl Z aqui. Ó, assim, para derivar a função do exemplo anterior, né? Ó, a função do exemplo anterior, que função foi essa? A função do exemplo anterior. A função do exemplo anterior foi uma função f de x e y, que fez 3x² y, não é isso? Vamos lá, vamos voltar para a gente ver. 3x² y. A função do exemplo anterior em relação a x, basta fazer o seguinte. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai fazer del f, né? Del x. Ou seja, del f, del x, ou seja, isso aqui é del x dá 3x² y. Ou seja, a gente faz o quê? Essa varia, deriva em relação a essa, considera y constante. Se y é constante, qual é a derivada da constante? Lembra? Qual é a derivada da constante? É a própria constante. Eu vou derivar só em relação a x, então eu vou fazer o quê? 3y, não é isso? X ao quadrado linha, ó. Beleza? É isso que eu vou fazer. Então, ó, vou ficar com 3y, derivada de x², 2x. Tudo bem? Pronto. 6xy. E a gente chega onde a gente chegou, ó. A gente chegou pelo limite aqui. 6xy. Do mesmo modo, 6xy. Tudo bem? Entenderam? Conseguiram entender? Observa. Thalita, muito bem. Observe. O que a gente viu aqui nessa Desculpa. O que a gente viu na definição, vou só dar uma volta na definição. Na definição, quando a gente quer olhar para a derivada parcial, vou pegar aquele lá, o desenho do Guidorizi. Cadê se ele tá aqui? Será que eu apaguei? Aqui, ó. Quando a gente olha para a derivada parcial, eu tô olhando para um pedaço da minha superfície, que é uma interseção da curva com o plano, né? Da minha superfície com o plano. Quando eu faço essa derivada agora só nessa curva, o que eu estou fazendo, na verdade, é uma derivada de uma variável, que a gente já faz no cálculo 1. Só que nesse caso, essa função aqui, ela só está variando, ó, no x, e no y ela é fixa. Tá vendo? Ela é a mesma y. Os pontos que estão nessa curva, ele tem o mesmo y, só está mudando o x. Tudo bem? Então, na prática não, na definição formal, quando a gente vai fazer essa derivada parcial, a gente muda o incremento na variável x e não muda no y. Ou seja, eu estou olhando o comportamento do crescimento da minha função somente quando x varia e não quando y varia. Isso significa que minha y é constante. Tudo bem? Então, quando a gente fez o cálculo pela definição, a gente encontrou esse valor aqui, ó. Quando a gente vai fazer o cálculo na prática, a gente vai pensar nisso aqui, ó. Se a minha função, ela varia no x e não varia no y, eu posso definir ela só em termos de x. Ela é uma g de x, que é igual a uma f de xy. Tudo bem? Vai aparecer uma variável x, y aqui na minha expressão. Vai aparecer, mas ele é fixo. Então, ele é considerado uma constante. Tudo bem? Observe que quando eu olho para essa derivada, como é a derivada lá do cálculo, essa derivada aqui da g' é a limite, quando h vai para zero, de g de x mais h, menos g de x sobre h. Só que eu defini g para ser uma g de f de xy. Então, eu vou lá e substituo a minha g de x mais h, na primeira coordenada ela é um x mais h, e na segunda ela é y. Minha g de x, na primeira coordenada ela é um x, e na outra ela é y. Tudo bem?
Aí na minha g de x eu substituo, que eu já sei que ela é f de x, mas quando eu olho agora para esse limite, ó, esse limite, pela definição que a gente viu, é a del f del x, ó. É a derivada parcial em relação a x. Então, na prática, fazer essa derivada parcial em relação a x é fazer o seguinte, é derivar a função com respeito a x e manter y constante. Tudo bem? Agora, vamos fazer isso aqui no exemplo. Ó, eu quero derivar essa expressão, 3x² y, com respeito a x. Eu vou mudar aqui de novo, ó, porque talvez eu acho que essa anotação aqui não ficou boa para vocês. Vamos fazer isso aqui de novo. Eu quero fazer esse cálculo, né? Mas nesse cálculo aqui, minha y é constante. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Essa derivada parcial, ela vai ser o quê? Eu vou derivar 3x². Ó, vou fazer assim, eu vou derivar 3yx². Não é isso? Vou fazer essa derivada. Ok? Só que y e 3 são constantes, ó. Isso aqui é constante. O que acontece com a constante? Isso aqui é constante. O que acontece com a constante na minha derivada? Ela sai. Então, eu vou ficar com 3y derivada de x². Ou, isso aqui eu só tô fazendo para ficar de maneira didática, mas eu posso derivar diretamente. Ó, 3y é constante, vou derivar x² só. Eu só vou derivar x², tá bom, Thalita? Aqui a gente só vai derivar 3², ou x². Mas qual é a derivada de x² em relação a x? Isso. A gente só vai fazer considerando uma constante. A gente não faz essa derivada ao mesmo tempo, tá? Aqui. Isso. É porque eu dei a definição só para a derivada parcial em relação a x. Aí depois a derivada parcial com relação a y eu vou fazer analogamente, tá? Tanto faz. Só que observe, se eu fizer a derivada em relação a y, vai mudar a taxa de variação, né? Porque, por exemplo, na variável x eu posso ter um comportamento, na variável y eu posso ter outro. Por exemplo, vamos olhar aqui de novo para a função. Ó. Na variável x eu tenho essa curva aqui, verde, ó. Ela pode estar crescendo mais do que essa curva azul. Tudo bem? Beleza. Então, vamos vir aqui, ó. Cadê? Pronto, agora eu vou derivar só em relação a x. Então, vai ficar 3xy. A derivada de x² em relação a x é 2x. Então, vai ficar 6xy, que é o que a gente já tinha encontrado. Tudo bem? Perfeito, pessoal? Agora aqui, ó, a gente vai definir analogamente, ó. A gente define analogamente a derivada parcial em relação a y. O que é a derivada parcial em relação a y? O que eu vou fazer? Eu deixo a variável x fixadinha aqui e vario y. Faço o incremento na variável y e encontro o comportamento dessa função quando eu olho para a taxa na y. O que significa fazer isso? Significa que o corte agora da minha superfície, ele vai ser o corte YZ. Né? Eu vou pegar um plano paralelo ao YZ, vou fazer um corte na minha superfície. O que significa isso? Significa que minha x está constante e minha y que está variando. Tudo bem? Do mesmo modo, a derivada parcial num ponto eu posso calcular também diretamente, ó. É só... Peraí, deixa eu ver se está certo esse conceito aqui. Eu acho que eu fiz um Ctrl+V, Ctrl+C e copiei o conceito da anterior. Ó, a derivada parcial em relação a y no ponto x0 é a del f del y no ponto x0. É a própria derivada. Observe, existe uma diferença entre esse símbolo, ó, del f e df, tá? Del f é a derivada parcial. Mas quando eu já sei onde eu quero derivar parcialmente, ela vai se transformar numa df, porque agora eu estou na derivada de uma variável, tá bom? Então aqui, ó, df da derivada, eu considero todas as outras constantes e... Ó, aqui nesse caso eu estou derivando essa constante e vario y, ó. Tudo bem? Então aqui, quando eu aplicar o limite no ponto, eu quero isso aqui tá errado. Isso aqui é no ponto y igual a y0. Aí agora eu faço o limite e substituo.
encontro a derivada, ó. Tudo bem? Desde que esse limite existe. Na prática, a mesma coisa. Para derivar parcialmente a f em relação a y, o que eu vou fazer? Eu derivo a função com respeito a y, considerando minha x constante. Ok? Vamos usar a mesma função agora para a gente derivar em relação a y. Vamos fazer essa derivada pela definição. Ok? Então, aqui, ó. Quem é del f, del x? Ou, aqui é y, tá? Quem é del f, del y? É o limite, quando h vai para zero, da f fixa ali, ó, no x, y variando nos pontos f, x, y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para quem eu quero encontrar. Ó. Y mais h. Ou f de x, y mais h. Isso aqui vai me entregar o quê? 3x² vezes y. Mas a minha y é y mais h. Estão acompanhando? Vou fazer aqui, ó, 3x² vezes y mais 3x² vezes h. Beleza? Então, aqui eu vou substituir, ó, limite quando h vai para zero de f de x, y mais h. Eu já tenho essa expressão aqui em cima, ó, 3x² y mais 3x² h. Menos 3x² y sobre h. Observe, 3x² y eu posso cancelar, ó, esse com esse. O que que vai sobrar? Vai sobrar o limite quando h vai para zero de quem? 3x² h sobre h. Esse h eu também posso cortar, ó. Então, o limite, né, minha derivada parcial deu o quê? Limite, quando h vai para zero, de 3x². E agora, qual é esse limite? Quando eu mando h para zero, 3x² vai para quem? 3x² depende de h? Sim ou não? A expressão 3x² depende de h? Não, então significa que ela é uma constante, né? Então aqui, ó, isso aqui é 3x². Tudo bem? Isso aqui não depende de h, ó. Não depende de h. Não depende de h. Tudo bem, pessoal? Observe, essa é a derivada, ó. Então, significa que a del f, del y, né, de xy, ou seja, a derivada parcial da minha função com relação a y, ela é 3x². Beleza? Note que, se a gente quisesse calcular, ó, note que, se a gente quer calcular a derivada de f em relação a y, o que a gente tem que fazer? Considerar que x é constante, né? A gente tem x varia e y é constante, não é isso? Y constante. Agora, se eu quero calcular essa expressão, ó, del f, del y, de 3x², y, observe. Observe, eu quero calcular essa expressão na prática, né? Na prática. O que é fazer na prática? Variar x e manter y constante. Então, eu vou fazer a derivada dessa expressão com respeito a x que varia e y é constante. Então, que derivada é essa? Se y é constante, qual a derivada da constante? Ou, se x é constante, qual a derivada de 3x²? 3x², né? Ele é constante. Então, isso aqui vai me dar 3x² derivada de y em relação a x. Então, 3x² vezes 1, que dá 3x². Tudo bem? Dá justamente, ó, a resposta que a gente já tinha encontrado. Aqui eu vou colocar que o que eu estou fazendo é na prática, tá? Na prática, tá? Na prática, fazer a derivada parcial de f com relação a y é variar y, derivar em relação a y e manter x constante. Entenderam ou ficou com dúvida nessa aqui? Entenderam, né? Beleza? Aqui, eu vou deixar aqui, ó. Constante. Isso é constante. Tudo bem? Vamos lá. Vamos pra frente. Se eu quisesse fazer o cálculo no ponto, ó.
pela definição, ó, no ponto, eu já sei que a expressão é 3x² em qualquer valor, né? No ponto 1, 2 é só substituir, ó. No ponto 1, 2 eu vou ficar com 1, né? X igual a 1. Porque a minha expressão não depende de y, né? A gente encontrou uma função de várias variáveis que ela não leva no y. Ela pegou o y e sumiu com ele. Tudo bem? Então, no ponto, se eu quisesse calcular, a gente só substituiria, ó, 1, 2 aqui. Tá? Mas aí, se a gente quer calcular pela definição no ponto 1, 2, a gente vai fazer o quê? Ó, limite, quando h vai para 0. Quem é f de 1, 2 mais h? Ó, f de 1, 2 mais h, vou fazer um incremento na variável y, porque eu quero a derivada parcial com relação a y. Tá bom? Depois f de 1, 2, depois h. Isso aqui vai me dar o seguinte, 3 vezes 1, meu x, que é 1 ao quadrado, ó, vezes o y, mas meu y é 2 mais h. Então, aqui eu vou encontrar 3 vezes 2 mais h. Isso aqui vai me dar 6 mais 3h. E quem é f de 1, 2? f de 1, 2 é só substituir. 3 vezes 1 quadrado vezes 2. Isso aqui vai me dar 6. Então, a gente vai substituir aqui, ó. Quem é f de 1, 2 mais h? 6 mais 3h. Quem é f de 1, 2? Menos 6 sobre 2, ou sobre h, que 2. Corta, corta, ó. Eu vou ficar com o limite, quando h vai para 0, de 3h sobre h. Corta, corta. Isso aqui vai me dar limite de 3, né? Mas qual é o limite da constante? Ó, se eu tô mandando h para 0 e eu quero saber para onde 3 vai, eu tenho que olhar. 3 depende de h? Não, 3 não depende. Então, com respeito a h, 3 é constante. Então, o limite da constante é a própria constante. Tudo bem? Se a gente for olhar aqui, ó, note que no item anterior, a gente calculou que a del f, ó, gente, aqui tá y, tá x, mas é y. Del f, del y de xy, ficou quem, ó? Ficou sendo 3x², né? 3x². Isso implica que del f, del y, no ponto 1, 2, é só substituir, ó. 3 vezes 1 quadrado. O 2 não tá aqui, se eu tivesse um y para colocar o 2, eu colocaria, mas não tem 3 1 quadrado, que é igual a 3, ó. Observe, deu o mesmo valor, ó. Isso aqui calculado pela definição, isso aqui calculado já por uma propriedade, né? Já pela derivada que eu já conheci. Pela propriedade não, já pela derivada em relação a qualquer ponto. Isso aqui, ó, é a derivada em relação a qualquer ponto. Se eu quero calcular no ponto 1, 2, eu tenho como só substituir. Observe, suponha que eu peço para vocês, calcule a derivada de f em relação a x nesses 5 pontos, dos 5 pontos. Qual que é a forma mais prática de fazer? Olhar isso aqui em 5 pontos ou fazer uma vez isso aqui e depois só substituir a expressão para os 5 pontos? Fazer uma vez e depois substituir, não é? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? E aqui eu deixei aqui para vocês umas observações, tá? Que as observações são essas, ó. Em alguns livros, eu gosto muito dessa notação de partial, né? De parcial, derrom ou del. O nome dessa letrinha aqui. Del f, del x. Ela já tem cara de expressão parcial. Mas alguns livros a gente vai encontrar assim também, ó. Esse f de x assim, ó. F de y assim. Derivada parcial de f com relação a x. Derivada parcial de f com relação a y. Tem alguns livros, eu acho que o Lang, tem um livro que ele usa muito essa daqui, é muito mais usado esse daqui em outros livros, mas é mais difícil também. O mais comum é a del, tá? Essa notação. Então, ó, quando a gente quer calcular a derivada parcial com relação à primeira variável, então com relação a x, a gente usa o índice 1. Com relação à segunda variável, usa o índice 2, tá? Então, existem várias formas de denotar a derivada parcial, beleza? Mas, em geral, eu acho que nos livros que a gente está estudando, a gente utiliza mais essa del, tá? Essa notação de del f, del x. Eu trouxe aqui
com essa notação para vocês se acostumarem, porque na lista tem exercícios com essa notação, tá? E eu acho que eu passei exercícios para a turma da tarde. O exercício da turma da tarde, da equipe, para fazer para o seminário, eu coloquei nessa notação. Então, seria interessante também vocês se acostumarem com ela, tá? Então, por exemplo, ó, aqui na prática, para calcular as derivadas f de y e f de x, né? Derivada de f com relação a x, derivada de f com relação a y no ponto da função 3x² y, a gente já fez, né? Mas aqui é só um exemplo, basta a gente derivar f com relação a x, ó, e manter y constante. A gente tem isso aqui, e aí a gente tem 6xy, que foi o que a gente fez. E com relação a y, basta considerar que minha x é a constante e minha y que varia. Então, eu vou derivar em relação a y, derivei. Tudo bem? A derivada de y em relação a y é igual a 1, tá? Derivada da x em relação a x é igual a 1. Derivada da y em relação a y é igual a 1. E aí, no ponto, é só fazer as substituições. Deu 12 e deu 3. Tudo bem? Coisas que a gente também já encontrou. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Algum comentário? Ok? Tranquilo? Eu vou deixar para vocês essas, eu acho que na última slide aqui, deixa eu ver aqui são os slides das referências. Nesse slide eu deixei essa observação e deixei esses dois exercícios, tá? Ó, aqui a gente tem o seguinte, ó, o conceito de derivada parcial, ele pode ser estendido para ordens superiores. Tudo bem? O que significa isso? Se eu tiver em 3 variáveis, professora, então o que eu tenho que fazer? E quero calcular a derivada da f em relação a x. Ora, se você tiver em 3 variáveis e você quer calcular a derivada da f em relação a x, você vai considerar a y e a z constante e vai variar e vai derivar em relação a x. Tudo bem? Então, aqui eu coloquei de uma maneira geral. Ó, se você tiver uma função x1, x2, xn, aí você vai, com respeito à variável xi, na posição i aí, numa dessas n de 1 a i, né, esse i aqui pertencendo a esse conjunto 1, né, de índices até n, né, xi podendo ser x1, x2, x3 ou xn, é só você derivar a função com respeito a esse xi e considerar todas as outras fixas, ou seja, constantes. Tudo bem? Então, eu deixei esse exercício, a gente pode discutir esse exercício na próxima aula. Esse exercício diz o seguinte, ó, determinar as derivadas parciais, eu já coloquei na anotação pra gente também se acostumar, dessa função aqui, ó, f de xy, que pega seno de x sobre 1 mais y. Tudo bem? O que a gente tem que fazer para fazer essa derivada? Ora, essa derivada f de x, a gente vai pegar o quê? Considerar que x, que varia, e y é constante. Então, eu vou derivar em relação a x. Vou considerar que y é uma constante. Então, quando o y é uma constante, ele vai se comportar na derivada como uma constante. Tudo bem? E essa daqui é interessante, ó, porque eu estou com uma função de 4 variáveis. Ó, eu coloquei x, y, z e w. E ela é uma exponencial. X, y, z e w. Quem é derivada em relação a x? Quem é derivada em relação a y? Quem é derivada em relação a z? E quem é derivada em relação a w? Faltou a outra aqui. Tudo bem? Exercício para fazer, tá? Beleza? Agora são 15h29, eu termino aqui. A senhora vai disponibilizar os... Sim, gente, eu vou disponibilizar. Eu mando... Aqui fica até mais fácil, porque aqui é só salvar como PDF, esse programinha aqui ele é mais tranquilo. E eu posso mandar até agora mesmo pra vocês, assim que eu terminar a aula, tudo bem? Só o vídeo da gravação vai demorar um pouco, porque demora pra subir lá no vídeo, tá bom? Beleza? Vocês têm alguma dúvida? Um comentário? Estão bem? Passaram bem esses últimos dias? Até mais, gente. Obrigada. Que bom que vocês gostaram, tá? Então, uma boa tarde pra vocês, um bom finalzinho de dia, um bom descanso também. Qualquer coisa a gente tá lá no Telegram, tá? Pode tirar dúvida. Se tentar fazer e não conseguir, ou se tentar fazer e querer saber se tá correto, manda pra mim. Fala, professora, eu fiz assim, tá certo? Pronto, eu vou lá, eu olho e falo, tá certo. Tudo bem? Até segunda, né? Quarta-feira é feriado. Até mais, pessoal. Uma boa tarde a todos. Um abraço.
Tchau.